Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. Aqui é Marcos DV na voz. A gente vai dar continuidade com o Python aqui. E aí a gente vai fazer um arquivo em Python, certo? Nessa categoria de if, elif e else, com criação de arquivos separados, tá? Então a gente vai, nesse vídeo aqui, a gente vai trabalhar com Python normalmente, mas a gente vai criar arquivos separados para cada item que forem escolhidos a partir de um menu. Ok? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, já aviso desde já, certo? E a gente vai estar trabalhando nele aí, ok? Então, seguinte. Vamos iniciar por aqui. Nós vamos criar, em cima de condições sublinha compostas, aqui a gente vai criar um novo arquivo py. Então, menu de aplicações, new, file, Python file, né? Python file, como diz o nosso excelente NVDA. Python file, beleza. Vamos dar um enter aqui. Nome, eu vou colocar o seguinte. Arquivo 02 em arquivo 02, sublinha em, sublinha condições, sublinha compostas. Ok? Então, arquivo 02 em condições compostas. Ok? Então, vou dar um enter aqui. Vou dar um Alt A aqui para adicionar o meu Git, e depois eu vou mandar para vocês no GitHub. Então, a gente está aqui com o nosso arquivo, ok? Todo em branco aqui, e nós vamos começar a fazer coisas aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar um menu. Então, print, um menu com print, tá? E vamos abrir apóstrofo, apóstrofo, apóstrofo. Vamos abrir o apóstrofo 3 vezes. Lembrando que ele já fechou o apóstrofo 3 vezes, ok? E já fechou o parênteses do print. No meio dos 6 apóstrofos, ou seja, apóstrofo, 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 eu vou dar um enter. Ou 2 enters, né? Para deixar uma linha em branco. Entende? Então tá. Então assim, ó, eu tenho print, abre parênteses, apóstrofo 3 vezes, uma linha em branco, apóstrofo 3 vezes fechando e fecha parênteses do print. Certo? Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seguinte, ó. Abre colchete, fecha colchete, é só uma referência para o item, espaço, hífen, espaço, e aí eu vou botar assim, ó, cadastrar, espaço, pessoas, ponto. Cadastrar pessoas, vírgula, na verdade não é ponto. Até pode ser ponto, tá? Cadastrar pessoas. Depois, na próxima linha, eu vou abrir colchete, 2, fecha colchete, espaço, hífen, espaço, lista de mercado. Mercado, ponto. Ok, então eu tenho esses 2 itens aqui dentro do meu print, certo? Lembrando que a partir do próximo vídeo a gente já vai, a princípio, entrar em while, ok? Lembrando também que os vídeos aqui são poucos vídeos para cada instância do nosso projeto devido à quantidade. Então são só exemplos básicos aqui, mas são exemplos fundamentais e enfim, vamos lá. Ok? Então eu tenho agora aqui apóstrofo, 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 fecha parênteses. Depois do fechamento de parênteses, eu vou dar 2 enter. 2 enter. Não vai ter indentação nenhuma aqui ainda, tá, pessoal? Ainda não tem indentação nenhuma. Ok? Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que criar um item para as opções do meu menu. Então, OPC,
OPC de opção, né? OPC recebe int, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, escolha uma opção. Opção, dois pontos, espaço. Certo? Então, escolha uma opção. Fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, próxima linha. Isso, aspas, fecha parênteses duas vezes, né? E agora eu vou dar mais 2 enters aqui. Agora começa de fato a parte do Python aqui. Calma aí, gente. A gente vai fazer o passo a passo aqui e nós já vamos fazer a parte de criar arquivos, tá? Então, no meu if, eu vou colocar if opc igual a 1, dois pontos. Bom, beleza. Eu já falei para vocês que o sinal de igual sozinho, ali como eu tenho na linha do OPC, igual, int, input, escolha uma opção do menu, eu tenho somente um sinal de igual. Quando é somente um sinal de igual, ele está atribuindo alguma coisa, certo? Ele está atribuindo, ok? Aí, no caso, ele vai atribuir o quê? Ele vai atribuir o que o usuário digitar para a opção. A opção vai navegar dentro do menu e vai expandir dentro do meu if. O if eu tenho if opc igual a 1, dois pontos. O que significa esses dois sinais de iguais? Que se a opção que o usuário digitar for igual à opção digitada, é um pouco redundante, mas é isso aí. Se a opção 1 aqui no meu if for igual ao número que o usuário digitou, então ele vai fazer tal coisa. E aí vamos ver o que ele vai apresentar. Então nós vamos colocar aqui um print, abre apóstrofo, hífen, apóstrofo, asterisco, 42. Aqui a gente está fazendo um separador. Lembram dos separadores de linha que eu já falei sobre isso em outro vídeo, ok? Saio aqui do parênteses do print, vou para a próxima linha. Aí eu venho aqui, faço outro print, abre aspas, e aqui dentro das aspas eu vou escrever o seguinte: bem-vindo ao sistema de cadastro. Ponto. Ok? Então, quando o usuário escolher o número 1, o número 1 é cadastro de pessoas. Aí aqui, como no meu if está opc igual a 1, que é igual mesmo, tá? No caso, o usuário digitou 1, ele foi para a variável opc. A OPC, aqui dentro do if, é o número 1 que o usuário digitou. Se o 1 que o usuário digitou for igual à opção 1, então ele vai lançar essa mensagem aqui: bem-vindo ao sistema de cadastro de pessoas. Depois do fechamento do parênteses do print, eu vou fazer outro print, também com o separador para as opções abaixo. Então, print, apóstrofo, hífen, apóstrofo, asterisco, 42. Ok? Então, aqui nós já temos a base do nosso if. Ok? Agora, o que eu preciso fazer aqui? A opção 1 é cadastro de pessoas. Então, depois do último print, eu deixei uma linha em branco. Ok? E aqui eu vou colocar o seguinte, ó: nome, recebe, str, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, certo? Abre parênteses, abre aspas, digite seu nome, dois pontos, espaço. Calma aí, a gente só está trabalhando com as opções do menu por enquanto. Nós já vamos criar para ele colocar isso dentro de arquivos para nós, ok?
Beleza, aqui tá tudo certo. Então, nome recebe str de input, digite seu nome. Agora eu vou colocar a variável idade na linha de baixo. Idade recebe int, porque é valor inteiro, abre parênteses, input, porque é o campo que o usuário vai digitar, o que? Digite sua, dois pontos, espaço, digite sua idade. Isso na próxima linha, depois do nome. Então, numa linha eu tenho o nome e o campo, na outra linha eu tenho idade e o campo. Ok? Beleza. Se eu colocar aqui, após a idade, um print, nome e idade, o usuário vai digitar e vai aparecer ali o nome e a idade do usuário, certo? Só que detalhe, gente. Eu quero armazenar isso dentro de um arquivo.txt, certo? Só um pouquinho. Tá, beleza. Tá? Eu só tava dando uma consultadinha aqui para ver se tá tudo certo conforme eu tô passando para vocês, certo? Beleza. Ok. Só que tem um detalhe, gente. Agora eu preciso fazer, depois das nossas variáveis de nome e idade, eu preciso atribuir isso a um arquivo txt via read, certo? Só que para eu adicionar isso dentro de um arquivo, eu preciso que esse arquivo esteja na zona aqui do meu if para que ele seja criado individualmente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na linha do meu if, então eu vou subir com as setas para cima, e aqui eu tenho, ó, if opc igual a 1, dois pontos, certo? No final dessa linha aqui, depois do dois pontos, eu vou dar 3 enter para deixar separado um pouco aqui, para ficar melhor a visualização para vocês, tá? Vocês podem dar um enter só se vocês quiserem. Eu vou dar 3 linhas em branco e vou ir com a seta uma vez para cima. Então eu estou numa linha em branco aqui. Aqui, gente, eu vou criar o meu arquivo. Então, arquivo, e esse arquivo ele pode ser o arquivo 01 ou o arquivo 1, certo? Arquivo 1. Ok? Vocês vão entender daqui um pouco por que arquivo 1, certo? Arquivo 1, espaço, sinal de igual sozinho, que significa atribuição, recebimento. Ele vai receber alguma coisa. O que ele vai receber? Um open, que é a função open, né? Responsável por criar alguma coisa. O que eu vou criar aqui? Então, dentro do parênteses da função open, eu vou abrir apóstrofo e vou criar um arquivo chamado cadastro de, com D maiúsculo, cadastro tudo minúsculo, DE com o D maiúsculo, pessoas com o P maiúsculo, ponto txt, ok? Então eu criei aqui, ó, arquivo 1 recebe open, abre parênteses, abre aspa, apóstrofo, né? Aspa simples é o apóstrofo, né? Cadastro de pessoas. Então aqui está escrito tudo em camel case, certo? Ou melhor, case sensitive. Case sensitive quer dizer a primeira palavra das 3. Eu tenho 3 palavras aqui, cadastro de pessoas, certo? Então a primeira palavra com tudo minúsculo, e a partir da segunda, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, e no final, tudo junto, tá? Tudo junto, não tem espaço, nada. Eu estou fazendo desse formato aqui, não tem problema nenhum. Daí, no final, antes de fechar o apóstrofo, ponto .txt. Ou seja, ele vai criar um arquivo .txt. Preciso dar mais informações aqui? Sim. Então, vou sair de dentro do apóstrofo
Vou botar vírgula, espaço, apóstrofo, W mais, por quê? Porque eu quero criar e abrir para escrever. Então, W mais, apóstrofo, tá? Fechou o apóstrofo ali, vírgula, espaço. E aqui eu vou colocar o quê? Eu preciso que ele não negue a colocar caracteres especiais, caso o nome da pessoa tenha caracteres especiais, certo? Ou, dependendo a frase que eu colocar tenha caracteres especiais, eu quero que ele aceite tudo no meu documento de texto. Eu quero que ele aceite tudo, caracteres especiais e tudo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar encoding, tá? Como é que se escreve? encoding, encoding igual, abre apóstrofo, UTF, tudo em maiúsculo, hífen 8, certo? UTF-8 dentro do apóstrofo. Agora nós temos o nosso arquivo aqui com o open, dizendo tudo o que eu quero dentro desse arquivo. Ou seja, tudo isso a partir do open vai ser atribuído dentro do meu arquivo, certo? Para quê? Para que lá no meu arquivo eu não precise colocar uma regra de caracteres especiais para o encoding UTF-8, para codificação de caracteres, tá? Encoding quer dizer codificação, tá? Então eu quero que ele codifique a partir da criação e não dentro do arquivo já criado, certo? Então vou botar aqui UTF-8 porque eu quero que a codificação dele seja UTF-8, ou seja, que seja universal, certo? Agora eu vou navegar com a seta para baixo. Então eu tenho aqui nome, bem abaixo, né, dos prints ali, dos 3 prints. Eu tenho a idade, então eu tenho o nome e a idade, né, para o usuário digitar. Agora eu vou, depois da minha idade aqui, deixar uma linha em branco e eu vou escrever o seguinte: arquivo 1, ponto, write, write é W-R-I-T-E, sabe? W-R-I-T-E, ok? Abre e fecha parênteses. Write é uma função já pronta em Python. Abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses, eu vou colocar o quê? F, abre aspas. Ele substitui nesse momento aqui, ele substitui o meu print, certo? Ele está substituindo o meu print. Por quê? Porque eu não quero mostrar aqui no meu documento o que foi escrito, mas eu quero que ele adicione lá no documento que foi criado, certo? Que será criado, certo? Então eu vou colocar aqui dentro das aspas: meu nome é, espaço, abre chaves, nome, fecha chaves, barra invertida N, minha, eu até posso botar esse minha com letra maiúscula, idade é, abre chaves, idade, fecha chaves, espaço, anos, ponto, ok? Então aqui o que eu fiz? Eu criei um documento, certo? Vamos lá desde o início lá, só um minutinho. Vamos ver aqui o que foi feito. Agora o meu NVDA vai funcionar aí para vocês ouvirem. Print, abre parênteses, apóstrofo, apóstrofo, apóstrofo. Então, print, abre parênteses, apóstrofo, 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 que é o menu. Eu só vou mostrar isso aqui uma vez, depois a gente dá a sequência lá embaixo. Abre colchete, uma fecha colchete e vem cadastrar pessoas, ponto. Abre colchete, duas fecha colchete e vem lista de mercado, ponto. Apóstrofo, 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 fecha parênteses. Em branco. Open igual int, abre parênteses, input, abre parênteses, aspas, escolha uma opção, dois pontos, aspas, fecha parênteses, em branco. E open igual 1, dois pontos.
Ok? Aqui começamos o nosso if, então, né? If OPC igual a 1. Que se o usuário digitar, é essa opção daqui para baixo que vai aparecer. Em branco. Arquivo 1 igual open, abre parênteses, apóstrofo cadastro de pessoas, ponto txt, apóstrofo vírgula, apóstrofo w mais apóstrofo vírgula, encoding igual apóstrofo utf, apóstrofo fecha parênteses. Ok? Então, aqui nós dissemos o quê? A gente criou uma variável arquivo 1 que vai receber a criação de um arquivo chamado cadastro de pessoas.txt. Tá? Ele vai abrir e para edição, certo? Ele vai criar e abrir para edição. E depois com o W+, ele vai abrir e deixar pronto para edição, certo? E a codificação em UTF-8. Em branco. Seguindo aqui com as setas para baixo. Print abre parênteses, apóstrofo item, apóstrofo asterisco 42, fecha parênteses. Print abre parênteses, aspas, bem-vindo ao sistema de cadastro, ponto, aspas, fecha parênteses. Print abre parênteses, apóstrofo item, apóstrofo asterisco 42, fecha parênteses. Aqui nós encerramos os prints, né? Do que ele vai mostrar. Em branco. Nome igual STR, abre parênteses, input abre parênteses, aspas, digite seu nome, dois pontos, aspas, fecha parênteses. Idade igual int, abre parênteses, input abre parênteses, aspas, digite sua idade, dois pontos, aspas, fecha parênteses. Em branco. Arquivo 1.lit, abre parênteses, f, aspas, meu nome, abre chave, nome, fecha chave, barra invertida, n, minha idade, abre chave, fecha chave, anos, ponto, aspas, fecha parênteses. Ok? Então, ok. Nós demos aqui um arquivo.write, certo? Esse arquivo.write é para submeter dentro do nosso arquivo 1, melhor dizendo, né? Arquivo 1.write, certo? Que é para submeter o quê? O nome e a idade mais as frases de efeitos que nós temos aqui. Então, ele vai submeter o nosso arquivo 1, né? Que é o nosso cadastro de pessoas.txt, certo? Ele vai submeter, por exemplo, meu nome é tal, minha idade é tantos anos, certo? Então ele vai submeter isso, beleza? Só que tem um pequeno detalhe aqui, pessoal. Arquivo.write. E lá em cima nós temos arquivo 1 recebe open, ou seja, ele cria e abre para edição. Aqui embaixo, depois do arquivo.write, certo? Aonde ele já submeteu, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso depois, no final da linha desse arquivo.write, eu preciso dar um enter e colocar arquivo 1.close, abre e fecha parênteses, certo? Então eu estou usando a função close para quê? Porque no momento que eu já escrevi, já informei para o arquivo que é aquilo que eu quero que ele armazene, né? Eu criei o arquivo, abri o arquivo, certo? Ele está com a codificação aberta também, ou seja, está tudo aberto o meu arquivo. Escrevi o nome, escrevi a idade, ainda está aberto. Inseri os dados escritos no meu arquivo, ainda está aberto, que é arquivo 1.write, certo? Ainda está aberto. Nesse arquivo 1.close, ele fecha o meu arquivo. É muito importante eu fechar o arquivo após a submissão de dados. Para quê? Para que não tenha conflitos ou que possa ter conflitos. Beleza? Então eu fecho o meu arquivo para ele não ficar executando em segundo plano usando espaço na minha memória. Certo? Então eu dei um arquivo.close. Ok, agora pessoal, vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, o que eu vou fazer aqui na minha segunda etapa? Elif OPC. Eu até vou deixar uma linha em branco aqui. Depois do meu close, eu vou deixar uma linha em branco para fazer o elif. OPC igual 2 igual 2 maior. Ai, cadê? Dois pontos. Ok? Então, agora o meu NVDA está falando com vocês aí. Pronto. Agora não está mais. Certo? Para vocês prestarem atenção no que eu estou falando e não no que o meu NVDA está falando. Depois eu ligo ele de novo para a gente ver a solução final. Certo? Então, esse arquivo aqui ele vai ser um pouco
mais ou menos a mesma coisa que o próximo, mas a gente já vai fazer algumas coisas de imediato aqui. Então, elif OPC igual a 2, certo? A mesma explicação lá para o if OPC igual a 1, tenho aqui para o elif OPC igual a 2. É a mesma explicação, então não vou explicar tudo de novo. Ok? Vou dar 2 enters aqui e vou criar o meu arquivo. Então, arquivo 2 recebe. Por isso que eu coloquei, pessoal, arquivo 1 lá em cima no Open. Por quê? Porque como eu quero criar 2 arquivos e eles estão dentro das minhas condições, certo? Ele só vai criar esses arquivos quando o usuário escolher a opção que ele quer. Se o usuário quer escolher uma opção somente para cadastrar uma pessoa, óbvio que aqui eu não estou fazendo muitas coisas aqui, por exemplo, eu estou botando só 2 variáveis dentro do cadastro de pessoas, que é a variável nome e idade, certo? Mas pode ser colocado quantos quiser, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui o meu if pronto. Agora no meu elif eu vou criar um arquivo 02. Por quê? Porque nesse arquivo 02 eu vou criar um segundo documento. Então eu terei 2 documentos. Só que detalhe, tá, pessoal? É isso que eu estava explicando e acabei indo para outra explicação. No arquivo 02, ele só vai criar o arquivo 02 se o usuário resolver executar de novo o programa, certo? Nesse momento a gente não está trabalhando com laço de controle, nem com laço de repetição, então para cada item o usuário precisa reexecutar o programa. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas só vai criar esses 2 arquivos se o usuário executar as duas opções, o 1 e o 2. Se o usuário escolher somente uma opção, ele só vai criar um arquivo, certo? Criei um arquivo ali só de lista de mercado, botei todos os itens que eu quero, beleza. E isso aqui nós vamos melhorar mais adiante, tá? Então, arquivo 2 recebe open, né? Abre e fecha parênteses. Abre a apóstrofo, aspas simples, apóstrofo, né? E aí eu vou colocar o que aqui? Lista mercado. Lista mercado. Então eu botei lista tudo minúsculo, mercado com o M de Maria de mercado em maiúsculo. Ponto txt apóstrofo vírgula espaço. A mesma coisa que a gente vai fazer agora. Eu vou botar apóstrofo w mais, porque apesar de ele criar, eu quero que ele abra para edição, apóstrofo, vírgula, espaço, ok? Fechei o apóstrofo ali, né? Então, apóstrofo, W mais, apóstrofo, vírgula, espaço. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, encoding, que eu quero a codificação UTF-8. Então, encoding igual apóstrofo UTF-8, certo? Então, nós temos aqui já a linha para que se o usuário escolher a opção 2, que é lista de mercado, ele pode escrever a sua lista de mercado. Ok? Então, depois do fechamento do parênteses, eu vou dar 2 linhas aqui e agora eu vou escrever o seguinte, ó. Lista recebe str, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, digite os itens que deseja comprar. Ponto. Ponto não, 2 pontos. Pode ser ponto mesmo. Ponto e espaço. Ok? Ponto, barra invertida N. Eu já vou colocar esse barra invertida N aqui, porque... não. Desculpa, não é aqui que eu vou botar o barra invertida N, não. E aqui eu vou no lugar do ponto, eu vou botar 2 pontos. Então ficou assim, ó. Lista recebe str de input, abre parênteses, abre aspas,
digite os itens de mercado que deseja comprar. Digite os itens que deseja comprar. 2 pontos, espaço, fechou aspas e fechou os 2 parênteses ali do meu input. Ok? Então, nós temos isso aqui. Nesse elif, eu só preciso colocar essa variável aqui. Não preciso colocar mais nenhuma outra variável. Por quê? Porque aqui ele vai digitar os itens que ele quer comprar. E eu posso digitar quantos eu quiser. Ok? Ok, então eu vou dar 2 enter aqui depois do fechamento dos parênteses do meu input. E aí eu vou colocar o quê? Arquivo 2, né? Ponto write, abre e fecha parênteses. E aqui dentro do parênteses eu vou botar F, abre aspas, lista de compra, espaço, lista de compra, barra invertida, N, abre chaves, aí eu vou botar lista, fecha chaves, ok? E deixa eu ver aqui uma coisa, eu vou botar uma barra invertida N depois do fecha chaves aqui, para ver se vai dar certo o negócio que eu quero fazer, tá? Ok, então depois do fechamento do parênteses aqui do meu arquivo 2.write, eu preciso também ter um arquivo 2.close para também, depois que escreveu, depois que criou, abriu para escrita, o encoding ali, a codificação está a pleno, né? Escrevi tudo que eu quero na minha lista. Eu preciso atribuir isso, tudo que eu escrevi na minha lista, que está aqui no arquivo.write, abre parênteses F, abre aspas, lista de mercado, barra invertida N, abre chaves, lista, fecha chaves, e eu botei uma barra invertida N no final, porque eu quero ver se vai dar certo o negócio que eu vou fazer. E aí depois eu botei na próxima linha arquivo 2.close, que é para fechar o arquivo e não ficar executando em segunda instância. Beleza? Então, aqui está pronto. Aqui está pronto o meu arquivo, tá? Tá tudo pronto aqui, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Beleza. Agora eu estou com o meu NVDA aqui para vocês ouvirem a mesma coisa que eu fiz lá com o if, para vocês ouvirem aqui o meu elif como ficou. Então vamos lá, seta para baixo aqui, elif opc igual a 2 pontos. Eu acho que vocês estão ouvindo aí, né? Então não vou repetir. Seta para baixo, mais uma seta para baixo. Arquivo 2 igual open, abre parênteses, apóstrofo lista mercado.txt, apóstrofo vírgula, apóstrofo w mais apóstrofo vírgula, encoding igual apóstrofo utf8, apóstrofo fecha parênteses. Em branco. Seta para baixo. Lista igual str, abre parênteses, input, abre parênteses, aspas, digite os itens que deseja comprar, 2 pontos, aspas, fecha parênteses. Ok, provavelmente alguém vai me perguntar por que aqui na lista eu coloquei str e não int. Por quê? Porque vocês vão digitar caracteres, vocês não vão digitar números, entendeu? Não vão digitar números. Então, tudo que vocês digitarem aqui, ele vai ficar em caracteres. Então, eu preciso fazer com que essa lista ela aceite string ao invés de inteiros, tá? Então, por isso que tá str. Seta para baixo. Mais uma seta para baixo. Arquivo 2.write, abre parênteses, f aspas, lista de compra, barra invertida, n, abre chave, lista, fecha chave, barra invertida, n, aspas, fecha parênteses. E mais uma seta para baixo. Arquivo 2.close, abre parênteses, fecha parênteses. Ok. Beleza. Aqui tá tudo pronto, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui no meu Project Tools, que é a minha lista de projeto. Arquivo, nível 2, Python, sublinha, básico, selecionado. Então aqui eu tenho Python básico, Nível 3, complicou, sublinha, composto. condições compostas, Nível 4, arquivo.py, selecionado. arquivo.py, Arquivo 02, sublinha, complicou, sublinha, compostas.py, selecionado. arquivo 02 em sublinha em condições compostas, né? Complicou, sublinha, compostas.py, Condições compostas.py, sublinha, else, 1 ponto. if sublinha else, tá? Tratamento, sublinha, de Tratamento de erro nível 3, inicial, selecionado. e inicial, tá? Até esse momento eu não tenho nada criado aqui. Com o passe de mágica, agora conforme a gente executar, ele vai criar,
certo? Então, eu vou dar um Ctrl S aqui no meu editor, eu dei um Ctrl 1 para entrar no editor e deixar ele em tela cheia. Agora eu vou executar o meu código. Vou entrar no terminal com Alt 4 e vou aumentar a tela para quem enxerga um pouco conseguir enxergar. Então, o que eu tenho aqui, ó? Abre colchete 1, fecha colchete e vem cadastrar pessoas, ponto. Abre colchete 1, fecha colchete, hífen, cadastrar pessoas. Abre colchete 2, fecha colchete e vem lista de mercado, ponto. E aqui a minha segunda opção, que é lista de mercado, certo? Então, isso são os dois itens que eu tenho. Marcos, mas você não tem sair. Bom, eu não preciso de sair porque eu não estou trabalhando com laço de repetição, tá? Eu só estou trabalhando com if e elif e else, que eu esqueci de colocar, tá? Mas, o que nós vamos fazer aqui? Em branco. Nós vamos Arquivo. voltar aqui no nosso arquivo e eu vou botar um else aqui. Lise 1 de 6. Else 1 de 1. Else, dois pontos. Na última linha, tá? Esse eu vou deixar falando para vocês. Else. E aí eu vou colocar aqui, ó, print, abre parênteses. Eu vou colocar abre aspas, por favor, escolha uma opção válida. Bom, só isso que eu vou colocar. Meu else vai ser assim, bem simples, não vai ter efeito praticamente nenhum. Porque no momento que o usuário digitar um item não correspondente do menu, o programa vai encerrar, mas vai lançar essa mensagem aqui para ele, tá? E vai ser primeiro teste que nós vamos fazer. Então vamos lá. Executei de novo aqui, Ctrl F5, executei de novo, certo? Porque eu já estava com uma execução, mas como eu fiz uma modificação, então ele está executando de novo. Escolho uma opção, eu vou colocar aqui 3, ok? 3, ou seja, eu tenho ali, ó, 1 e 2, 3 eu não tenho. Se eu der um Enter, o que ele vai lançar para mim aqui, ó? Escolha uma opção válida. Agora eu vou dar um Ctrl F5 para executar de novo, ok? Escolha uma opção 1, tá? Escolhi a opção 1. Qual é a opção 1? Cadastro de pessoas, certo? Vou dar um Enter e aí o que ele vai lançar para mim aqui, ó? Bem-vindo ao sistema de cadastro, certo? Não está centralizado, não tem cor nenhuma desse cadastro aqui, tá, pessoal? Ó, daí eu tenho lá, ó, digite seu nome. Marcos, só vou colocar Marcos. Mais um Enter, digite sua idade, ok? Então eu vou colocar aqui 50, ok? E aí o que ele botou aqui para mim? Process Finished with Code 0. E indo com a seta para cima, digite sua idade 50, ou seja, eu não tenho nenhuma informação aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Alt 4 aqui para minimizar o meu terminal. Vou dar um Alt 1 para ir para o meu Package Explorer, para o meu Project Explorer e vou procurar aqui. Então, Python básico, condições sublinhas compostas, arquivo.py, arquivo 02, cadastro de pessoas.txt. Está aqui. Se eu abrir, vou dar um Alt 1 aqui, vou aumentar. E aí o que eu tenho ali no meu cadastro de pessoas? Meu nome é Marcos, minha idade é 50 anos, certo? Vou fechar esse arquivo, Ctrl F4 para fechar um arquivo atual. Voltamos aqui, Alt 4 para entrar no terminal. Vou dar um Ctrl F5 para reexecutar o código e vou aumentar a tela. Escolha uma opção. Agora eu vou escolher a opção 2. Opção 2. Vejam, prestem atenção, gente, porque ele criou somente cadastro de pessoas, ele não criou lista de mercados. Agora, no momento que eu der um Enter aqui no número 2, ele vai criar a minha lista de mercado lá. Só que ele vai criar, abrir e aguardar que eu digite as informações que têm que ser digitadas. Então, preste atenção no que vai acontecer agora. Ok? Aqui eu tenho digite os itens que deseja comprar. Aqui eu não coloquei aquele print com separador e bem-vindo à lista de mercado, coisa e tal. Não coloquei nada daquilo, tá? Fui direto ao assunto aqui. Mas vocês podem colocar aí se vocês quiserem. Então, aqui eu posso escrever, por exemplo, arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne, vírgula,
E posso colocar o que mais aqui? Açúcar. Açúcar, pode ser. Açúcar. Tá? Eu coloquei 4 itens aqui e vou dar um Enter. Bom, quando eu dei o Enter, ele deu um Process Finished with Quad 0. Ok? Process Finished with Quad 0. Certo? Então, eu vou dar um Alt 4 para sair do terminal. Vou dar um Alt 1 para agora, aqui na minha lista, procurar a lista de mercado. Ó, lista mercado.txt. Eu vou dar um Enter e vou ampliar a tela aqui. Lista de compra. Arroz, feijão e carne. E açúcar. Certo? Então estou com a minha lista de compras ali. Certo? Tá criadinho, tá bonitinho. Certo? Então, pessoal, aqui no caso, no meu... Aqui, depois do meu... Antes do campo que o usuário vai digitar minha lista, aqui, entre o arquivo 2 e a variável lista de compra, aqui que eu vou colocar, tá? Até eu vou colocar aqui, ó, print, abre parênteses, apóstrofo, hífen, apóstrofo, asterisco, 42, depois... Opa, eu tenho que indentar aqui, né? Tem que botar uma indentação. Então, fecha parênteses, próxima linha, print, abre parênteses, abre aspas, lista de mercado, ponto. Só vou botar isso. E depois eu vou colocar aqui, print, abre parênteses, apóstrofo, hífen, apóstrofo, asterisco, 42. Certo? Então eu tenho aqui, agora sim, tá completo. Vou executar de novo. Escolho uma opção. Vou colocar aqui o número 2 só para mostrar para vocês. Ó, e eu tenho aqui, ó. Escolha uma opção 2. 42 hífens, que é o meu separador. Lista de mercado. E 42 itens, certo? Esse lista de mercado aqui, tanto a lista de mercado como o outro, o que eu posso fazer aqui para melhorar um pouquinho, pessoal? Aqui no meu print, lista de mercado, depois, entre o fechamento da aspas e o fechamento do parênteses, eu posso colocar ponto, center, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses eu vou botar 42, certo? 42 por quê? Para ele ficar centralizado conforme o 42 dos hífens de cima e baixo. Eu já expliquei isso também em outro vídeo aí. Pode procurar na playlist. Eu vou vir aqui em cima no meu print. Bem-vindo ao sistema de cadastro. Eu vou fazer a mesma coisa. E dentro do fechamento da aspas e do fechamento do parênteses, entre o fechamento de aspas e parênteses, eu vou botar ponto center, abre parênteses, 42. Certo? Agora eu vou executar de novo. Ele está executando já. Entrei no terminal. Agora eu vou escolher aqui uma opção 2. E quem enxerga pode ver que a minha lista, a minha frase lista de mercado está centralizada. Ok, pessoal? Então, agora o meu código está 100%. Vou executar de novo para testar a opção 1 para ver se ficou centralizada também. Escolho uma opção 1. E aqui eu tenho bem-vindo ao sistema de cadastro também centralizado. Gente, lembrando que eu posso fazer isso também aqui no meu else. Só que no meu else eu posso fazer um pouco diferente, tá? Else, então esse vídeo vai ter um pouquinho mais, tá? Então print, abre parênteses, abre aspas, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, barra invertida 33, abre colchete, eu vou colocar aqui 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula,
36, eu acho que é o vermelho, não me lembro agora, ponto e vírgula, e eu vou botar 42 que é a cor da minha linha, tá? Vou ir lá no final da linha, vou retornar com a seta para a esquerda. Ponto. A. Ponto. Aspas. Dentro das aspas, depois do ponto final ali da lista de sublinha mercado, eu vou botar barra invertida 33, abre colchete, M e vou salvar, tá? Vou salvar e vou executar. Curso Python e Baby Sharp. Executando de novo, estou aqui dentro, eu vou agora dar um número 3, que é uma opção que não existe para ver o que ele vai falar para mim. Opa, ele não deu cor nenhuma? Não deu cor nenhuma? Não sei se não deu cor, gente. Por favor, escolha uma opção válida. Ponto. O. R. Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Pera aí. É o seguinte, abre P, R, I, T, abre aspas, barra invertida, 3, abre colchete, 0.3, 6, ponto e vírgula, 4, 2, P, O, R, F, R, O, P, 2, P. Opa, sim, eu esqueci de botar o M, né? M, P, M, 2, 4, 2, M, P. Eu esqueci de botar o M ali antes do por favor, tá? Então é barra invertida 33, abre colchete, aí eu coloco os números correspondentes, vocês podem ver isso no penúltimo vídeo, acho que uns 2 vídeos antes desse aqui, né? Onde tem a codificação das cores ali para vocês pegar, certo? Agora deu. Eu vou dar um executar aqui de novo. E vou botar de novo o número 3. Ok. Agora ficou o quê? Ficou sinalizado que por favor, escolha uma opção válida. Então, ele ressaltou aqui a opção, certo? Só que eu não sei que cor que ficou, tá, pessoal? Mas ele aceitou uma cor de fundo e aceitou uma cor das letras, isso eu tenho certeza. Só não sei que cor é que ele ficou, tá? Então, quem enxerga aí e quiser deixar nos comentários escolher a cor que ficou, fique à vontade, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso tutorial, sem mais delongas, vou terminando por aqui. Agradeço a todos que estão inscritos no canal e no próximo vídeo em diante a gente vai entrar em laço de condições while, certo? A gente vai fazer o while primeiro e depois a gente vai fazer o for, certo? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Um forte abraço para todos. Até o próximo vídeo, então. Marcos Devena Voz agradece e fui.